Boa tarde para todos e para todas. Eu quero agradecer ao Ivan Valente e ao pessoal do PSOL por esse convite de dividir essa mesa com pessoas que eu admiro e eu acompanho, com as quais eu tenho, na medida do possível, sido solidário. E queria dizer para o Marcelo, que é o coordenador da mesa, que me avise quando faltarem 5 minutos, porque da última mesa que eu participei, cada um tinha 20 minutos, o meu parceiro falou 2 horas, porque em matéria de mesa ninguém é socialista, todo mundo tende a apropriação indevida do tempo. De modo que eu espero que aqui a gente seja minimamente coerente. Bem, eu vou colocar algumas questões pontuais para aquecer a nossa reflexão, o nosso debate. Muitos aqui sabem que eu participei do governo Lula. Ao deixar o governo, fui colega do André Singer, do Planalto, e ao deixar o governo, elaborei 2 livros de avaliação crítica da participação que lá tive. O Mosca Azul, que é um livro de reflexão sobre o poder, e o Calendário do Poder, que é um diário do Planalto, todos os 2 publicados pela editora Rua. E nesses livros eu já ensaiava uma reflexão que hoje, devido à conjuntura, esses anos todos de governo do PT, essa reflexão amadureceu. Primeira questão que eu coloco é a da governabilidade. Todos nós temos ideia do histórico do Partido dos Trabalhadores. Eu nunca fui filiado a nenhum partido, embora muitos pensem que eu tenha sido filiado, mas ajudei, através do meu trabalho pastoral, a construção do PT. Até porque não só eu assessorava as comunidades eclesiais de base em nível nacional, mas durante 22 anos fui o assessor da pastoral operária do ABC, o que me aproximou muito de todo o processo de construção do PT, da CUT, etc. Ora, a eleição do Lula em 2002 é resultado de uma acumulação política feita fundamentalmente pelos movimentos sociais. Um país tão desigual, tão elitista, um país que tem uma burguesia globo-colonizada, tão cruel e tão rica, o fenômeno da eleição de um metalúrgico, de um líder sindical, realmente surpreendeu, mas não surpreendeu aqueles que acompanharam os anos, 20 anos, 30 anos de construção de uma proposta política, graças ao respaldo dos movimentos sociais. Ocorre que uma vez ocupando o Planalto, o PT decidiu assegurar a sua governabilidade através de 2 setores, o mercado e o Congresso. Quando, na minha modesta opinião, deveria ter buscado assegurá-la através dos movimentos sociais. Quem melhor acertou na América Latina nesse sentido foi o Evo Morales. O Evo Morales, quando assumiu a presidência, não tinha nenhum apoio no Congresso. Porém, assegurou a governabilidade pela mobilização dos movimentos sociais. O resultado é que nas próximas eleições ele conseguiu mudar o perfil do Congresso boliviano. E hoje não há nenhum presidente na América Latina que tenha mais apoio popular do que o Evo Morales. E carta branca do povo boliviano
para poder fazer uma estratégia de emancipação daquele país, com todas as dificuldades que ele carrega historicamente e também pela pressão internacional. Ora, nesse momento, a governabilidade assegurada através do mercado e do Congresso, ela começa a se esgarçar. O tecido apodreceu. E faço um parênteses para expressar bem o que eu quero dizer. No Império Romano, as legiões tinham várias formações militares. Vocês possivelmente nunca vão achar que é piada, mas não. Vocês nunca ouviram falar em cunha renana. Vocês, né? Possivelmente só quem é especialista em coisas bélicas aqui pode saber o que é cunha renana. Eu vou explicar. As legiões romanas atacavam em várias formações militares, e uma delas era em forma de cunha, ou seja, um triângulo pelo qual se asfixiava as tropas inimigas. E a Renânia é a região mais industrializada da Alemanha. E quando, logo após a Segunda Guerra, no Tratado de Versalhes, que é de 1919, a Renânia foi desmilitarizada. Porém, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele rompeu o acordo de Versalhes, militarizou a Renânia e criou, para evitar a invasão inimiga, a cunha renana. E hoje no Brasil nós temos também uma cunha renana, que progressivamente tende a asfixiar o executivo, seja ameaçando não aprovar o ajuste fiscal, seja empreendendo uma série de ofensivas para desgastar e desmoralizar o atual ministério, que é um coral desafinado. Eu fico me perguntando o que Cátia Abreu tem a ver com Patrus Ananias, o que Miguel Rosseto tem a ver com Jorge Hilton. Você sabe quem é Jorge Hilton? Não é um cantor, é o ministro dos esportes, aquele que declarou que nada entende de esporte, mas, no entanto, é o nosso ministro dos esportes, à véspera das Olimpíadas do Rio. Ora, o desgaste político e econômico do governo é muito grande. Por quê? Em 2013, o Brasil foi surpreendido com manifestações. Essas manifestações tinham um caráter curioso. Não eram partidárias, não exaltavam nenhuma liderança política. E o mais curioso de tudo, eram de protesto, mas não eram de propósito. E as manifestações continuam assim. São de protesto, mas não são de propósito. E esse detalhe me parece muito importante. As pessoas cada vez mais sabem o que não querem, mas não sabem o que querem, que é um resultado do neoliberalismo. Pessoas antipetistas raivosas que falam, não, tem que ter um impeachment da Dilma, aí você coloca, tá, tudo bem, sai a Dilma, entra o Michel Temer, estamos resolvidos? Aí a pessoa reflete um pouco e fala, de fato, né? Ou então a gente pergunta, tá, sai a Dilma e quem é que você quer colocar lá? Por quê? Porque quem assistiu o filme Adeus Lenin pode imaginar que se um cidadão brasileiro tivesse agonizado em agosto do ano passado e despertasse hoje no hospital e olhasse o noticiário, ele diria para os familiares, então o Aécio ganhou, Claro.
As medidas do ajuste fiscal todas penalizam os mais pobres. E até agora não há nenhuma medida que sinalize penalizar os mais ricos. Então é um ônus muito pesado para essa nação. Mas volto à manifestação de 2013. Na minha modesta análise, nós fomos para a rua em 2013 porque estamos diante de um governo que, na minha opinião, é o melhor da nossa história republicana. Na minha opinião, os dois, o governo Lula e o governo Dilma, são os melhores da nossa história republicana em termos de benefícios sociais, de redução da miséria. Ora, se você vai a um barraco de favela, é um barraco de favela, mas lá dentro tem TV a cores, máquina de lavar roupa, micro-ondas, telefones celulares, geladeira, fogão, graças à desoneração da linha branca, possivelmente um computador e de repente até a família no pé do morro tem um carrinho, porque o governo criou uma linha de crédito em que você pode comprar um carro até o juízo final. Pagando a última prestação, você pode ir para o juízo final, né, dirigindo o seu carro e levando a família. Porém, tem um detalhe que o Guilherme aqui é o doutor nisso. Aquela família continua no barraco. E esse barraco não tem saneamento. E nem pertence a esta família. Em outras palavras, tivemos um governo que facilitou o acesso do brasileiro aos bens pessoais, mas não aos bens sociais. O inverso do que a Europa fez no início do século XX. Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê a segurança, a moradia, o transporte público? E o governo dizia, então, para os bens sociais nós não temos dinheiro. E de repente, como um milagre faraônico, apareceram 12 arenas desportivas. E aí, a nação, não bastava a Copa, o futebol. Ora, havia uma expectativa de que o governo talvez pudesse corresponder a esse anseio dos direitos sociais. Mas como se em 12 anos não houve nenhuma reforma estrutural? Nenhuma. Nem a agrária, nem a tributária, nem a política. Nenhuma daquelas reformas que constam dos documentos originais do PT. Como se em 12 anos não conseguimos viver do mercado interno. Ainda hoje, o modelo de fazer caixa do Brasil é o mesmo do século XVI, XVII, XVIII e XIX, exportando produtos primários, que agora tem um belo nome de commodities, né? Commodities, como aumento dos preços tem, segundo o ministro Joaquim Levy, um belo nome de contração anticíclica. Não, eufemismo é uma maravilha. Uma maravilha, porque mascara, né? Eu sou velho, mas me chamam de melhor idade. Que melhor idade é quando eu tinha 30 anos. Eu fico ofendido quando falam, você é da turma da melhor idade. Não, aí eu adotei o seminovo, porque todo carro na revendedora é velho, mas ninguém diz que é velho, diz que é seminovo. Então agora eu sou seminovo. Mas fecha o parênteses. Nós tivemos todos esses anos de governo progressista, nota 10 em soberania nacional, nota 10 em integração latino-americana e caribenha, nota 10 em políticas sociais que não foram aquelas dos meus sonhos, razão pela qual deixei o governo, porque o Fome Zero era um programa de caráter emancipatório e o Bolsa Família, que é bom, tem apenas o caráter compensatório.
mas eu não vou explicar por que o governo que criou o Fome Zero matou o Fome Zero para introduzir o Bolsa Família. Isso está no calendário do poder, se tiver tempo depois no debate eu posso explicar. Foi uma lástima, porque no bojo do Fome Zero já estava implicada a reforma agrária. O governo teria que fazer algum tipo de reforma agrária, não dos sonhos da esquerda brasileira, mas era possível nesse país, com todo respeito ao Pedro Vaz Caminha, em que mesmo não se plantando dá, porque onde não se cultiva a atividade econômica é extrativa, como na Amazônia. Ora, imagino que meu tempo está caminhando, 5 minutos, e vou tocar uma questão que me parece fundamental. Todos nós estamos enfrentando um debate político onde a palavra mais proferida é a palavra ódio. Ódio. Bem, eu, por razões não de virtude, por razões de sobrevivência, aprendi na prisão a não odiar. Por quê? Porque eu descobri que o ódio destrói quem odeia e não quem é odiado. Quem dera que os meus torturadores ficassem mal com o meu ódio. Estavam um pouco se lixando. Então eu descobri isso. Depois descobri que o Shakespeare, muito antes de mim, magistralmente já tinha cunhado essa frase: o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É genial. Mas por que esse ódio? A explicação é simples. Nós somos todos filhos e filhas da filosofia do neoliberalismo capitalista, que promove aceleradamente a deshistorização do tempo. É tudo aqui e agora. E quando a gente perde a visão histórica, quando a gente perde as metas estratégicas, quando a gente deixa de pensar em termos de gerações, a gente fica que nem galinha de terreiro amarrada no pau, ciscando em volta. Por isso, cada vez mais, por força desse neoliberalismo, nós estamos perdendo a racionalidade para naufragar na emocionalidade. Porque nós carecemos de visão histórica, tanto a oposição quanto a situação. Qual é a proposta de saída histórica para esse país? O PP teve uma lá atrás, que o PSOL agora está resgatando, que é o socialismo. Mas isso ainda está confinado a um grupo muito pequeno de pessoas. O que nós temos é pontualidades. E por isso que eu lamento, porque é a minha previsão, de que o Brasil terá 4 anos, todo o mandato, segundo o mandato da presidente Dilma, de profunda turbulência política, social e econômica. Essa é a minha previsão. Porque estão todos de olho já hoje nas eleições de 2018 e ninguém está pensando no projeto Brasil, estão todos pensando no projeto poder. É uma questão de poder. E essa questão de poder é cada vez mais, pelo perfil do Congresso que o Ivan tão intimamente conhece, de apropriação privada da política, ou seja, processo avassalador de privatização até dos nossos sentimentos e concepções mais íntimas. Muito obrigado.